nossa agenda da semana, com todas as nossas atividades que estão acontecendo ainda online através do aplicativo Zoom. Eu gostaria de ler um salmo com vocês, Salmo 24, um salmo davídico, e eu gostaria de iniciar esse momento de adoração a Deus e esse momento de mais aprendizado da palavra com este salmo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? E como eu falei no início, então a nossa agenda da semana, ela começa na segunda-feira, às 20 horas, com a reunião de oração das mulheres. Na terça-feira, também às 20 horas, o bate-papo dos homens. Na quarta-feira, continuidade dos nossos estudos bíblicos, às 20 horas. E na sexta-feira, às 18 horas, temos o grupo de jovens. E às 20 horas, nosso grupo nos lares, como nós nos reunimos. E nos lares estamos nos reunindo agora através do Zoom. No próximo domingo, às 11 da manhã, temos a transmissão ao vivo em inglês e às 18h30, a transmissão ao vivo em português. Todos os nossos vídeos e mensagens, pregações ficam salvos no YouTube de Cliff Oak Church. Você pode checar. Também todas as informações semanais estarão na nossa página do Facebook e do Instagram. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus os abençoe. Ven, está ahí ahora da adoração. Ven, dá-lhe teu coração. Ven, assim como esta para adorar. Ven, assim como esta diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come.
adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, trazida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, trazida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti em adoração. Dignas de louvor,
Olá, boa tarde. Muito bom estar com vocês aqui de novo para adorarmos o nosso Deus e para aprendermos um pouco mais da palavra dele. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre a vida de Neemias, sobre os exemplos que esse grande líder que o Senhor levantou para a sua época nos deixou, e nós temos muito a aprender com ele. Hoje é o 11º sermão que nós estamos fazendo juntos, estudando juntos. Então, espero também terminar logo essa série. Hoje, dia 14, nós temos hoje, próximo domingo, dia 21, e depois, dia 28, eu pretendo terminar essa série, com a graça de Deus, porque no dia 5 de julho, em nome de Jesus, nós vamos estar com as portas da igreja abertas novamente, vamos estar cultuando o nosso Deus todos juntos. Claro que com as devidas medidas de distanciamento e de higiene, mas em nome de Jesus vamos estar com as portas abertas. Então eu quero lembrar a vocês a pergunta que nós temos feito desde o início dessa série, que é: você está disposto a fazer a diferença? Você está disposto a fazer a diferença? Foi isso que Neemias fez. Neemias se colocou à disposição de Deus para fazer a diferença naquilo que estava acontecendo com o seu povo. E então nós vemos que quando nós nos colocamos, nós temos visto que quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nós nos colocamos, arregaçamos as nossas mangas para fazer algo, com certeza a perseguição vai vir, os inimigos vão se levantar, problemas vão surgir, mas o que nós precisamos fazer, como Neemias fez, tem demonstrado para nós, é orar mais um pouco, jejuar e não nos distrair, como nós vimos na semana passada, ok? Hoje, então, eu vou dizer que nós não vamos correr, ok? Mas nós vamos adiantar um pouquinho esse nosso estudo, porque hoje nós vamos falar do capítulo 7, 8 e 9 juntos, ok? Porque eles estão bem interligados. Então eu gostaria de falar sobre o capítulo 7, 8 e 9. Começando do capítulo 7 de Neemias, nós vemos que parece até que é uma lista de chamada, não parece? De tanto nome que tem aqui, aquelas listas de chamada da escola, vocês veem como eu tô velho, na minha época ainda chamava nome por nome, depois passou a ser número, e agora eu nem sei como é que é mais. Mas parece aquela lista de chamada da escola, não parece? Vai chamando os nomes aqui. Mas não é só isso que a gente aprende aqui no capítulo 7. Neemias, na verdade, ele fala aqui da volta dos exilados, mas também ele fala do propósito dessa volta, que foi para, nesse caso específico, para a reconstrução de Jerusalém e seus muros. Então, além da reconstrução, ou da restauração, vamos dizer assim, melhor dizendo, da restauração física, nós vamos também ver que Neemias nos chama a atenção para a restauração espiritual do povo. Então não foi só a restauração dos muros e da cidade, mas também a restauração da fé daquele povo. E aí eu gostaria então de fazer a segunda pergunta, porque eu já fiz a primeira. Você está disposto a fazer a diferença? Agora então a segunda pergunta. Como anda a sua vida espiritual? Como tem andado a nossa vida espiritual? Nós vamos aprender aqui com Neemias que nós temos que temos que andar com gente de caráter e com gente que é temente a Deus. Nós temos que confiar nessas pessoas. E a minha pergunta, de novo, agora a terceira já de hoje, é: com quem você tem andado? Gente, nós somos ensinados que nós precisamos andar com pessoas que nos fazem chegar mais perto de Deus. Nós precisamos andar com pessoas que nos fazem crescer espiritualmente falando, que nos fazem bem também espiritualmente falando, não só agradáveis no âmbito de social, mas também pessoas que nos agregam algo quando se diz respeito à palavra de Deus e à vida cristã. Com quem nós temos andado? Será que essas pessoas que nós temos nos relacionado têm nos feito crescer? Têm nos levado mais perto de Deus? E ainda faço uma quarta pergunta agora. E você tem sido esse tipo de pessoa com aqueles à sua volta? Você tem levado as pessoas mais para perto de Deus? Eu tenho levado pessoas mais para perto de Deus? Essas perguntas precisam ser feitas. E nós vamos ver aqui que vamos dizer assim, hoje o título da mensagem de hoje é a restauração espiritual.
E nós vamos ver como houve essa restauração espiritual. E nós já vemos de cara, a partir do verso 2, nós vamos ler aqui, vamos começar do verso 1, na verdade, do capítulo 7 de Neemias. Nós vamos aprender, mais uma vez, que Neemias colocou pessoas certas nos lugares certos. Mais uma vez ele faz isso. Vamos ler então Neemias capítulo 7, a partir do verso 1. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Veja bem, 2 homens aqui. Ele fala de integridade e tementes a Deus. Veja, pessoas certas nos lugares certos. Será que nós temos andado com gente íntegra e tementes a Deus? Nós temos sido íntegros e tementes a Deus? Nós precisamos aprender com isso. Outra coisa que nos chama a atenção aqui é que mesmo depois de terminada a obra, Neemias não baixou a guarda. Ele continuou, ele insistiu para que os homens continuassem firmes, atentos aos inimigos. Olha o que diz o verso 3. Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente às suas casas. Então, cuide das portas, proteja os muros, vigie suas casas, não se distraia, não baixe a guarda. Nós aprendemos isso também com o capítulo 7 de Neemias, ok? Então, 2 lições importantíssimas. Cuidado com quem anda ao seu lado e nunca baixe a guarda, esteja sempre vigilante. Cuidado com quem anda ao seu lado e nunca baixe a guarda, ok? Partindo então dessa introdução, eu gostaria então de convidá-los ao capítulo 8 agora de Neemias, ok? Porque o capítulo 8 fala sobre a leitura pública da lei. E aí sim nós vamos falar da restauração espiritual desse povo, ok? Uma coisa nós precisamos aprender de uma vez por todas. Se nós queremos ter um crescimento espiritual saudável, e nós queremos que a nossa igreja cresça de maneira saudável, não vai ser eventos, não vai ser festa, não vai ser campanha ou qualquer outro tipo de reunião que vão promover isso. Essas coisas são parte do crescimento, são ferramentas para o crescimento. Mas o que gera um verdadeiro crescimento espiritual é a exposição da palavra de Deus. Isso é muito importante, ok? Nós precisamos orar, nós precisamos da exposição da palavra de Deus. E infelizmente, esses 2 eventos, vamos dizer assim, da igreja, a reunião de oração e o culto público, são os menos frequentados da igreja. Eu diria até que o culto público, tudo bem, o culto aos domingos, o pessoal até participa legal e tal, mas ainda não é tão frequentado como se fosse uma festa, como se fosse uma campanha ou um evento diferente na igreja. Reunião de oração, então, infelizmente, não é uma reclamação somente minha ou um desabafo somente meu, mas é o que eu ouço de todos, absolutamente todos os pastores que eu conheço. A reunião de oração na igreja é uma das menos frequentadas. Mas vamos lá. Rick Warren é o autor do famoso livro Uma Igreja com Propósitos, ok? Ele diz o seguinte: nós devemos aprender a fazer a pergunta certa. Ou seja, a pergunta não é o que fará a nossa igreja crescer, mas a pergunta deve ser o que está impedindo nossa igreja de crescer. Então, então você note aqui que a questão não é nós procurarmos aqui ou acolá o que fará a nossa igreja de crescer. Agora, nós precisamos identificar o que está impedindo a nossa igreja de crescer e parar com isso. É exatamente isso que ele está dizendo, ok? E isso faz muito sentido para nós quando nós falamos de exposição da palavra de Deus, ok? Existem muitos perigos que nos cercam hoje, quando nós falamos de crescimento espiritual, por exemplo. 2 deles são o liberalismo e o sincretismo religioso.
ok? Tanto na vida da igreja, agora eu digo pessoas, a igreja, pessoas, o corpo de Cristo, quanto na teologia dessas pessoas. Esse tipo de pensamento, teologia, prega que não é bem assim, que tudo bem, não é bem isso que dizem as Escrituras, que nós podemos negociar aqui e acolá. A Bíblia, na verdade, ela não é a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens. É o que nós ouvimos o tempo todo. E outra coisa, o misticismo também, ele tem adentrado aos nossos cultos. Haja vista tanto de besteira que você ouve e vê por aí. As Escrituras, na verdade, elas não importam. O que importa é a experiência, o que nós ouvimos. Nós não precisamos ir à igreja, essa é nova, essa é mais nova. Nós não precisamos ir à igreja para sermos crentes. É verdade. Nós não precisamos mesmo ir à igreja para sermos crentes. Na verdade, nós vamos à igreja porque nós somos crentes, ok? Então, nós entendemos que porque nós somos crentes e vamos à igreja e devemos ir à igreja para estar em comunhão com os nossos irmãos, e entendemos que isso é de vital importância para o nosso crescimento espiritual e vida em comunidade. Ou seja, eu não vou na igreja para ser crente, eu vou na igreja porque eu sou crente. Existe uma diferença grande aí, ok? Então isso é um perigo sério, nós precisamos tomar cuidado com isso. E isso tem destruído vidas e tem destruído também as igrejas. Então vamos lá então ao capítulo 8, ok? O verso 1 do capítulo 8. Quando chegou o 7º dia do mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Veja bem, verso 1. O povo estava sedento da palavra de Deus. Não lhes foi imposto que se juntassem na praça. Neemias não deu uma ordem, olhe, juntem-se todos na praça porque nós vamos ler a palavra do Senhor. Não, não foi assim. Eles foram até a praça voluntariamente e pediram. Eles estavam sedentos, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles pediram para que Esdras trouxesse o livro da lei. Estão vendo? Eles não foram ali por obrigação ou por modismo. Deus foi quem moveu o coração deles. Se Deus não tem movido os nossos corações para estarmos juntos com a igreja e para estarmos sedentos pela sua palavra, alguma coisa está errada na nossa vida espiritual, queridos. Prestem atenção nisso. Se nós não estamos sedentos da palavra, se nós não queremos aprender da palavra, se nós não queremos ir à igreja para estar junto com os nossos irmãos para ouvir a palavra, alguma coisa está errada. Se ir a reuniões da igreja, se ir a cultos da igreja, se participar de estudo da palavra de Deus tem sido um fardo na sua vida, eu te convido a repensar a sua vida espiritual. Porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós vemos também nos versos 2 e 3 que houve ali um ajuntamento de pessoas. De novo, eu estou dizendo, as pessoas foram juntas. Houve uma assembleia de pessoas. Coletivo, não foi individual, coletivo, as pessoas juntos, eles não estavam apenas juntos, mas também com um só propósito: aprender com a palavra de Deus e adorar ao Deus da palavra. Ok? O povo não estava, o povo estava, tão sedento pelas escrituras que eles ficaram ali do raiar da manhã até o meio-dia. Olha isso, do raiar da manhã. Que horas? Talvez 6 e pouco, 7 horas da manhã? Até o meio-dia. Não houve distração, não houve nada que os tirassem a atenção. Houve também reverência à palavra do Senhor. Hoje, se o pastor passa de 30 a 35 minutos no sermão, já houve reclamações, porque foi muito longo. Né? Tudo bem que tem vezes que é difícil de ouvir mesmo, eu até concordo, mas uma vez que o pastor está pregando a palavra, está expondo a palavra, nós precisamos ter ouvidos, mentes e corações abertos a ela. Ok? Então, e veja bem, vamos agora pular um pouquinho para o verso 8 e ver o que está dizendo a palavra de Deus no verso 8. Neemias, capítulo 8, verso 8. Acompanhem comigo aí. Olha o que diz a palavra.
leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Veja, eles ali, aquelas pessoas, os escribas, os mestres da lei ali, os escribas, né? Que estavam lendo o livro, ok? Eles não contaram as suas experiências, eles não ficaram, vamos dizer como a gente diz no nosso linguajar popular, eles não ficaram ali enchendo linguiça. Eles leram e interpretaram a palavra de Deus para que o povo entendesse. Eles não prometeram nada do que Deus não estava prometendo. Eles não acrescentaram nada ao que estava escrito. Eles não exortaram onde Deus não estava exortando. Eles não reclamaram onde Deus não estava reclamando. Ok? Eles leram e explicaram as Escrituras. Verso 13. Vamos lá para o verso 13. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Estudo bíblico. Eles se reuniram e olha quem se reuniu. Os chefes da família. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras para estudarem a palavra da lei. Estudo bíblico. Quem são os chefes da família? Aqui, para esse tempo, os homens. E hoje também nós entendemos que o homem deve ser o chefe da família, né? Eles se reuniram para estudo bíblico, para aprender mais. Se nós queremos uma mudança de atitude nas nossas famílias e nas nossas igrejas e em tudo mais que nós frequentamos, devemos nós começarmos essa mudança. Devemos nós ser os exemplos. Assim como Neemias foi. Já disse antes. Neemias chamou o povo para trabalhar, mas trabalhou junto. Neemias chamou o povo para orar, mas orou primeiro. Neemias chamou o povo para fazer algo a respeito, mas primeiro ele fez algo a respeito. A mesma coisa eu digo para vocês. Agora, uma palavra especificamente aos homens. Homens, se vocês querem mulheres mais crentes, se nós queremos esposas e filhos mais crentes, devemos nós sermos mais crentes. Se nós queremos que eles estudem a palavra de Deus, devemos nós ensiná-los a palavra de Deus. Ok? E depois de tudo isso, gente, que eu estou aqui discutindo com vocês, desse despertamento para a palavra de Deus, desse avivamento, dessa restauração espiritual, que nós vemos aqui no capítulo 8, eu gostaria então de ir agora para o capítulo 9. No capítulo 9 nós vemos que ao ouvir, ou porque eles ouviram a palavra de Deus, houve um profundo arrependimento no povo. Dos versos de 1 a 5 do capítulo 9 agora diz o seguinte: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo o sempre. Lembra, no capítulo 7, Neemias chama o povo e faz uma festa. No capítulo 8, essa festa continua, né? Depois da leitura
da palavra de Deus. Agora no capítulo 9, eles saem da festa e depois de ver de tudo que Deus tinha feito, depois de como Deus os havia abençoado, agora a festa vira choro. Agora, depois de ouvirem a palavra de Deus, acontece um grande quebrantamento de coração. O povo jejuou e se cobriu com pano de saco. Isso é um sinal de arrependimento, reconhecimento do pecado. Tá aí mais uma pergunta. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Qual foi a última vez que nós nos ajoelhamos diante do Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados? Qual foi a última vez que nós literalmente nos ajoelhamos e passamos tempo lendo e meditando na palavra de Deus e pedindo perdão pelos pecados? Diz aqui que eles ficaram 3 horas lendo a palavra de Deus e mais 3 orando e pedindo perdão pelos pecados. São 6 horas. 6 horas no mínimo. Quanto tempo nós temos passado diante da palavra de Deus, estudando, meditando? E quanto tempo nós temos passado orando ao Deus da palavra? O povo jejuou e se cobriu com pano de saco. Arrependimento, reconhecimento de pecado. Eu já disse isso para vocês antes nesse estudo e vou repetir. Os grandes avivamentos da história da igreja, eles não começaram nos lugares. Eles começaram nas pessoas. As pessoas se arrependeram, as pessoas jejuaram, as pessoas oraram, as pessoas se voltaram para Deus e sua palavra, e então o avivamento começou. E aquilo foi tão contagioso que foi passando para as pessoas da família, para as pessoas do bairro, da cidade, da nação. E aí sim houve um grande avivamento nos locais. Mas primeiro começou na vida das pessoas. Das pessoas. Qual foi a última vez que eu e você jejuamos e oramos, passamos um tempo real de oração perante Deus? Eu disse isso para vocês semana passada. Quantas vezes isso acontece comigo diariamente? Quando eu começo a fazer um estudo, quando eu começo uma leitura, quando eu começo a orar, alguma coisa acontece. Essas distrações vêm, o telefone toca, chega uma mensagem, alguém bate na porta, isso nos distrai. E aí aquilo passa e nós não voltamos para aquilo que nós começamos a fazer, nós nos distraímos e aí acabou. E aí no outro dia a gente vai tentar de novo e não consegue mais também. Isso é distração. Qual foi a última vez que nós tiramos um tempo real de oração e de estudo da palavra perante Deus? Lemos aqui nessa primeira parte também que o povo se separou. Ou seja, eles se separaram daqueles que não tinham a mesma fé que eles, ok? E o problema ali não era racial, não era socioeconômico ou coisa parecida. Mas eles se dedicaram em oração juntos com aqueles que compartilhavam da mesma fé. Ou seja, eles chamaram os que compartilhavam da mesma fé e disseram, olha, vamos orar e vamos pedir perdão pelos nossos pecados. E perdão pelos pecados do povo. Por quê? Porque não adiantaria chamar aqueles que não creem para pedir perdão pelo pecado, para orar, para pedir a Deus, essas coisas. Então eles fizeram mais que justo, mais que certo. Então notem que não houve aqui uma discriminação, nada disso. Houve aqui um ajuntamento de pessoas que professam a mesma fé. Isso não tem nada de errado, ok? Houve também confissão de pecados. Qual foi a última vez que nós pedimos perdão pelos nossos pecados? Provérbios 28, 13 nos diz o seguinte, irmãos. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, alcança ou encontra misericórdia. Quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Não basta confessar, tem que abandonar o pecado. Confesse e abandone para alcançar misericórdia. Ok? E aí nós temos então um exemplo, ou um modelo de oração aqui, a partir do verso 5 até o verso 37. E eu gostaria só de ler algumas partes dessa oração que eu considero importante para nós podemos ouvir hoje. Ok? Vamos lá então.
Verso 5. A parte B, na verdade, do verso 5, que diz o seguinte: Bendito seja o teu nome, glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu, Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Veja, a exaltação a Deus. Existe aqui uma maravilhosa demonstração da grandeza de Deus. O reconhecimento de que Deus é soberano. Mais uma pergunta para nós. Como nós temos feito a nossa oração? Talvez nós até estejamos orando, mas como é que nós temos feito a nossa oração? Nós temos glorificado a Deus por quem Deus é? Nós temos engrandecido, exaltado Deus por quem Ele é, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele ainda vai fazer? Existe aqui então essa demonstração da grandeza de Deus, o reconhecimento da soberania de Deus, o Criador de todas as coisas, um reconhecimento de que é Deus quem escolhe. Não sou eu que escolho Deus, é Deus que nos escolhe. Assim como Deus escolheu Abraão, escolheu a Moisés, escolheu a João, escolheu a Pedro, escolheu a Paulo e me escolheu e te escolheu também. O reconhecimento também da fidelidade de Deus, que cumpriu todas as suas promessas. O reconhecimento de que quando Ele quer abençoar o povo, não existe escravidão, não existe rei, não existe inimigo, não existe muro, não existe problema ou qualquer outra coisa que possa impedir. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa e ponto final. E ponto final. Olha aqui o que diz a partir do verso 9, quando nós estamos falando aqui das promessas de Deus. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da tua terra. Pois sabias com quanta arrogância os egípcios os trataram. Alcançaste renome porque permanece até hoje. Gente, Deus, Ele não precisa de mim e de você. Nós é que precisamos de Deus. Deus, Ele não precisa que nós fiquemos de joelho orando a Ele. Nós é que precisamos fazer isso. Nós é que precisamos nos ajoelhar, pedir perdão pelos nossos pecados para sermos abençoados. Nós que precisamos de Deus, Ele não precisa de nós. Eu costumo brincar com essa frase, mas é verdade. Eu, sem Deus, não sou nada. Agora, Deus sem mim continua sendo tudo. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Eu é que preciso de Deus. Você é que precisa de Deus e da sua misericórdia. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Adorar a Deus por quem Deus é, por tudo que Ele já fez, pelo fôlego da vida que nós temos. Nós precisamos desse avivamento espiritual nas nossas vidas, em reconhecimento de quem Deus é. Nós precisamos desse avivamento quando estudamos a palavra e temos sede da palavra, para que nós possamos ficar do raiar do sol até o meio-dia ouvindo da palavra, sem reclamar, sem murmurar, sem levantar para sair ao banheiro, sem dar dor de barriga, sem dar dor de cabeça, sem dar sono, nada dessas coisas. Quão difícil é, não é verdade? Nós vivemos num mundo tão imediatista. Nós vivemos num mundo hoje que nós queremos tudo para ontem. Né? Você clica no computador para abrir uma página na internet e demora mais de 3 segundos. Você fala, nossa, que coisa lenta. Você vai no fast food, no McDonald's, por exemplo, que é um dos mais rápidos. Você pede lá comida para você e para sua família inteira, de 5 pessoas. Em 5 minutos está tudo pronto. Mas a gente reclama, nossa, que demora. Não é verdade? Porque nós queremos tudo para ontem. E assim nós fazemos com Deus. Nós oramos, nós pedimos e queremos para ontem. Queremos que Deus faça. E pior, queremos que Deus faça a nossa vontade. Deus, Ele não é fast food, que Ele te dá o que você pede. Na verdade, Deus te dá o que você precisa. Deus não dá o que a gente pede, Ele dá o que a gente precisa.
Notem que nós vemos muitas vezes orações na Bíblia que Deus não respondeu. Na verdade, Ele respondeu da maneira que Ele quis. E aqui nós vemos um modelo de oração onde Deus está no centro. Deus é sempre exaltado. É uma oração que também chama o povo a se lembrar de tudo que Deus fez na vida deles. De tudo que Deus fez pelo povo. De tudo que Deus fez desde o início de tudo. E para encerrar, eu gostaria de ler a partir do verso 33 agora. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo. Olha o reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo. Agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a sua lei. Não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhe destes, eles não te serviram, nem abandonaram seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Eles estão pedindo perdão pelo pecado. E aí, então, existe um acordo do povo. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E aí depois começa o capítulo 10 que nós vamos lidar semana que vem. Então, gente, nós vimos aqui uma demonstração, mais uma vez, que nós precisamos aprender com a vida deste homem. Ok? Primeira coisa, nós precisamos procurar andar com gente que nos fazem chegar mais perto de Deus. Nós precisamos escolher, sim, quem está ao nosso lado. Nós precisamos falar do Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho a qualquer um. Agora, para andar comigo, para fazer parte do meu ciclo de amizades, eu preciso escolher, sim. Ok? Outra coisa, nós precisamos ser vigilantes. Nós não podemos baixar a guarda. Outra coisa, se nós desejamos crescimento espiritual, nós devemos fazer a pergunta certa. Lembra lá do Rick Warren? Não é o que eu posso fazer para obter crescimento, mas é o que está me impedindo de crescer. O que está me impedindo de crescer não é o que eu posso fazer, porque o que eu posso fazer eu já sei. O que eu posso fazer eu já dei a receita para vocês. É orar mais um pouco e orar uma vez mais e jejuar e estudar a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós sabemos o que temos que fazer. Agora, o que está me impedindo de crescer? Nós precisamos identificar essas coisas. Ok? Depois, nós precisamos também arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, em oração. Nós precisamos reconhecer quem Deus é. Nós precisamos louvar a Deus por quem Ele é e não por que Ele pode fazer. Também pelo que Ele pode fazer, mas principalmente por quem Ele é. Ele é o nosso Deus. Ok? E para encerrar, então, eu gostaria de te convidar para uma oração. Para que nós pudéssemos passar tempo. Já passamos tempo agora com a palavra, mesmo que poucos minutos. Deixa eu ver aqui, 34 minutos agora com a palavra, 35. Gostaria de convidar agora para orar. Tá vendo como eu não passei de 35? Senão o povo reclama. Mas vamos orar. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos aqui em reconhecimento, Senhor, de quem nós somos e de quem o Senhor é. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor é fiel, o Senhor é todo-poderoso e o Senhor é santo. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor em reconhecimento da Tua grandeza, da Tua soberania nas nossas vidas, ó Pai.
Senhor, eu não tenho condições nem de me achegar perto de Ti se não for o Senhor mesmo trabalhando no meu coração, Senhor Deus. Se não for pelo Teu Espírito Santo me movendo a isso. Eu não tenho condições de Te adorar se não for o Teu Espírito Santo me levando a isso, Senhor. Eu não tenho condições de estudar, de ler a Tua palavra com diligência se não for pelo Teu Espírito Santo agindo em mim. Pai, eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero Te pedir perdão pelos pecados dos meus irmãos, do meu povo, Senhor Deus. E pedir pela Tua misericórdia mais uma vez nas nossas vidas. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor é. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Quero Te agradecer também pelo Senhor Jesus, ao qual o Senhor enviou para morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Pai, obrigado pelo Teu Filho. Obrigado pela cruz do Calvário e pelo sangue derramado. Mas obrigado também, Senhor, porque o Senhor o ressuscitou dos mortos e Ele está vivo. E prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja, Senhor Deus. Enquanto esse dia não chega, Senhor, nós oramos. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos de maneira digna do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos, ó Pai, de maneira que o Senhor possa olhar para nós, ó Pai, e enxergar que nós queremos, Senhor, crescimento verdadeiro, que nós queremos realmente Te servir, que nós queremos verdadeiramente Te adorar em espírito e em verdade, Senhor Deus. E que a Tua misericórdia nos alcance todos os dias, Senhor Deus. Pai, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos e amigos que estão assistindo, Senhor Deus. E que se porventura alguém que está assistindo, Senhor, ainda não reconhece o Senhor como Deus, não reconhece o Senhor Jesus como Salvador, eu oro também por essa pessoa. Para que o Senhor venha se revelar a essa pessoa de maneira extraordinária e irresistível, Senhor. Porque o Senhor Jesus é irresistível. Nós Te louvamos, ó Pai. Nós bendizemos o Teu nome, nós Te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, que minha vida cante a Ti, que minha vida Te dou, sacrifício sou, quero anunciar o Teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, e minha vida cante a Ti, que minha vida cante a Ti. Eu quero demonstrar Tua vida em mim e te fazer sorrir, que minha vida cante a Ti. Aleluia, aleluia.
Depois então de cantarmos essa linda canção, onde nós declaramos que nós desejamos que as nossas vidas cantem ao Senhor, eu gostaria de desejar a vocês uma boa semana, uma semana abençoada e que possamos fazer diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Para vocês que fazem aniversário durante essa semana, eu gostaria de desejar um feliz aniversário e desejar também as bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês. Eu sei que hoje, especificamente, é aniversário da Patrícia Mostache, esposa do pastor Kleber. Irmã, eu quero te desejar um dia muito feliz na presença do Senhor, dizer que você é uma bênção para nós todos como igreja, nós te amamos e a nossa oração é para que você continue sendo essa serva do Senhor e também que Ele muito te abençoe, ok? Então, gente, tenha uma boa semana, que Deus os abençoe e guarde. Vamos abençoar uns aos outros, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe e guarde.